Olá, meu amigo, olá, minha amiga, estamos aqui em mais um nosso episódio do Adnocast, o podcast da Adnotare. E já vou fazer aquele recadinho especial de começo, entra lá em www.adnotare.org.br e faça já a sua associação. É baratinho frente aos benefícios incríveis. O grupo de WhatsApp com respostas de tudo quanto é jeito, perguntas tal, que vão melhorar a sua advocacia. Núcleos de estudo também direcionando todo o teu conhecimento. Também tem curso. Esse ano vai ter muito curso. Nossa, a diretoria que foi eleita e agora assumiu, tem muita novidade que vem por aí. Então, vale a pena sim você se associar. Não deixe então de entrar em www.adnotare.org.br. Além disso, não nos segue ainda? Lá no Instagram da Adnotare, entra lá em @Adnotare e segue toda terça-feira o grande, o inigualável Marcos Vinícius Kikunaga está com um papo acadêmico com temas dos mais variados da área do notarial e registral. E é conteúdo gratuito para você se aprofundar, se aprimorar e ver com a gente para ter melhores condições de trabalho, honorários, parcerias, network. Olha, é fantástico. A Adnotare é uma família, é uma verdadeira família. E nesse clima de família, estamos hoje numa série de episódios especiais. Por quê? Porque vamos entrar, sim, no mês das mulheres. E não poderíamos deixar de falar da importância da mulher no direito notarial, registral, no direito imobiliário em geral. Até porque a gente sabe que as barreiras de entrada, o machismo estrutural que nós temos na nossa sociedade, que repercute também no direito, repercute nas relações imobiliárias, repercute no direito notarial e registral também, precisam ser superadas e estão sendo superadas. E eu estou aqui com mulheres incríveis que representam estas vitórias das mulheres ao longo do tempo. E justamente nós preparamos esses episódios para enaltecer, trazer à luz realmente as batalhas, as vitórias e tudo de melhor que as mulheres oferecem, porque além de serem a maioria, são incríveis, são maravilhosas. E eu estou aqui nessa primeira parte que nós vamos fazer, estou aqui com 3 representantes incríveis. Aqui a doutora Luciana Rodrigues Ferreira Martins, eu invertendo a ordem aqui, e vou apresentá-la. Advogada, especialista em direito de família e sucessões, presidente da comissão de leilões da OAB Lapa, membro da Adnotare e da comissão de leilões da OAB e é consultora de negócios. Tudo bem, Luciana? Tudo bem, Jorge, bom dia. Maravilha. Só pelo currículo já dá para ver onde que chegou aqui a Luciana e vai falar muito mais sobre também. Também temos aqui a doutora Josefa Fraga Maresch. Acertei? Maresch. Eu repeti e errei. Maresch. MBA e especialista em direito imobiliário, especializada em direito das sucessões, direito notarial e registral. Ela também é membro da Academia Nacional de Direito Notarial e Registral, nossa Adnotare. Participou como membro efetiva da Comissão de Direito Notarial e Registral da OAB São Paulo, Direito Imobiliário e Direito das Sucessões da OAB de São Bernardo do Campo. Esteve como vice-presidente da Comissão de Direito Imobiliário, Notarial e Registral da OAB de São Bernardo do Campo e atualmente preside a Comissão de Regularização de Imóveis da OAB de São Bernardo do Campo. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Jorge. É um prazer estar com vocês aqui hoje. Maravilha. E também um currículo extenso e maravilhoso que você nos traz aqui. Eu tenho certeza que as experiências de vida também dentro do direito vão ser incríveis nesse episódio. E também temos a Cíntia. Olha o medo de errar, meu. Eu tenho medo de errar. Quer que eu fale ou aguardo? Inoue. Isso. Acertei. Inoue. Ela é graduada pela Direito de São Bernardo, que eu dei aula por um tempinho lá também, é uma faculdade topzera. Pós-graduada em Difusos e Coletivos pela EPD, Escola Paulista de Direito. Pós-graduada em Advocacia Civil pela EBRAD, lá da Universidade de São Judas. Advogada com atuação em Direito Imobiliário e
é vice-presidente da Comissão de Imobiliário, Notarial e Registros Públicos da OAB de São Bernardo do Campo. Isso. Seja bem-vinda. Muito obrigada, também membro da Adnotari e futura aluna do professor Kikunaga aí na pós de negócios imobiliários Sim. lá da OAB Tatuapé. Ah, maravilha. Aliás, ó, quem quer fazer uma especialização de qualidade, ó, o merchan aqui, vamos fazer, porque o Kikunaga é o O cara. professor merece, É o cara, e ele, a pós dele, eu não tô falando isso porque eu dou aula também nessa pós, mas porque ele montou uma pós de negócios imobiliários. Quer dizer, é a visão do imobiliário, não como aquele juridiquês simplesmente para peticionar, não, pelo contrário, é para oportunidades de negócios. Cada aula é realmente, você fala, eu vou abrir uma parte do escritório para essa aula, para essa, porque é incrível essa pós de negócios imobiliários que tem, não só na OAB Tatuapé, tem, se eu não me engano, na OAB Mogi das Cruzes, tem na Santo OAB Amaro, Central, tem isso, Santo Central. Amaro, né? Tem um monte de lugar, tá pipocando aí porque é um sucesso real mesmo. E olha só, esse episódio ele é diferente. Aliás, é muito diferente, por quê? Porque o objetivo são elas falarem, elas fazerem. Então, eu vou chamar aqui a nossa VP. Sim, a VP, a nossa querida Andréia Aparecida Chinalha Palmitesta, que é simplesmente advogada imobiliarista com atuação em regularização de imóveis, sabe tudo de regularização de imóveis, pós-graduada em Direito Imobiliário com ênfase em Direito Notarial Registral pela ESA, da OAB de São Paulo. Ela foi diretora financeira da Adnotari, cuidava da grana, então tudo que foi feito em eventos e tal, passou pela mão aqui do dinheirinho, né? Ela que assinava o chequinho, né? Tal. E agora ela foi eleita. Ela devia ser a presidente, mas ela falou, não, eu vou ser a vice, mas ela vai ser a futura presidente da Adnotária, que ela é a VP da Adnotária e também é presidente da Comissão de Direito Notário e Registral da OAB, da subseção Penha de França. Vem pra cá! E ó, eu vou me despedir de vocês porque o episódio é de vocês agora, mulheres incríveis, fantásticas. É isso aí. Então, me arrumo aqui. Se arruma e fique à vontade. Vou me arrumar aqui e juntar com Deixa eu essas, só pegar meu celular. com essas mulheres aqui, maravilhosas, hoje, né, num episódio super especial, que a gente pretende fazer uma homenagem muito justa no Dia das Mulheres. E como o Jorge falou aí da pós-graduação que a Cíntia vai fazer, tem uma colega também, alguns colegas que vão fazer essa pós-graduação. Eu já vou até iniciar o podcast já falando de mim, entendeu? Eu já atuava na área de direito imobiliário, eu vou fazer 29 anos que eu me formei, mas assim, a pós-graduação em direito imobiliário com ênfase em direito notarial e registral, que ela veio antes do negócio imobiliários com o Kikunaga, ele mudou o rumo da minha advocacia. Não estou falando isso porque o Kikunaga não tem comissão, não tem nada disso daí, mas assim, ela é uma pós muito importante, então assim, quem ainda não fez, acho que tem 4 pós que vão começar esse ano, vale muito a pena, ela mudou todo o meu olhar com o direito notarial e registral. Porque eu vejo o seguinte nessa área que a gente está. Primeiro, um dos grandes problemas é que a maioria que estuda direito notarial e registral são os registradores e notários. Né? Então, quando você tem algum problema, você vai perguntar para registradores e notários. E o registrador e notário está do outro lado do balcão. Nós estamos olhando para o nosso cliente, para aquele problema, para aquela casa que ele comprou e não consegue registrar. Então, nós temos que estudar direito notarial e registral e nós temos que difundir cada vez mais. Por isso que as comissões de direito notarial e registral da OAB são muito importantes. A Adnotari, que é uma instituição específica para isso, né? Por isso que ela tem essa importância aí dela. Bom, e como o Jorge me deixou aqui como apresentadora hoje, de surpresa, eu vim aqui e aí ele me deixou como apresentadora. O que eu queria ver com vocês, vamos começar aqui, vou começar com a Luciana que está aqui na minha frente, e ela contar um pouquinho aí como é que ela também começou aí nessa área do direito imobiliário, como é que ela, né, tantas áreas que a gente tem aí do direito, como escolher uma área. O imobiliário, ele começou a entrar quando eu não aguentava mais processo. Então eu comecei a olhar dentro da advocacia onde que eu poderia buscar meios de trabalho
que eu amo advogar, Uhum. mas que não fosse aquela coisa penosa do judiciário. E aí, na pandemia, eu comecei a estudar leilões, fiz cursos, então foi o leilão que foi a porta de entrada. Mas mesmo assim, você não... É um chão muito difícil de você pisar. Principalmente a gente que vem de uma advocacia antiga. Uhum. A minha graduação é de 2006. Então, você vem de um outro judiciário, os advogados se comportam de maneira diferente, então você se sente um ETzinho. Então, eu olhava para mim, e eu falava, gente, porém, eu comecei a gostar daquele trem. Falei, olha, é gostoso trabalhar com direito imobiliário, né? E eu comecei a estudar mais e olhar que dentro da minha atuação de família e de sucessões, o imobiliário registral, ele tá assim. E as pessoas não têm essa visão. Você faz um inventário, um divórcio judicial, quando você pega aquele formal de partilha, o advogado não sabe. Se não dá registro por qualquer motivo, ele já não sabe atuar. E na verdade, foi um erro dele lá atrás, na minha opinião. Porque se ele sabe olhar os imóveis antes, ele vai fazer aquele inventário diferente, ele vai fazer aquele divórcio diferente para dar registro. Se ele tem uma visão da onde aquilo vai terminar, porque aquele inventário que inclui bens imóveis, ele tem que terminar com o registro daquele formal de partilha. Então, se o advogado não tem essa visão, ele só pensa em inventariar, ele muitas vezes comete um erro que vai ser muito difícil para o cliente poder corrigir, né? E muitas vezes esses imóveis ficam parados, porque se não tem registro, se são herdeiros não vende, se é divórcio já tá aquela maravilha. E uma outra coisa também, a parte notarial mudou muito no nosso país. Então, hoje, se você advoga com os serviços que o notarial nos dá, a sua advocacia fica diferente. Com certeza. E a doutora, só aproveitando aqui o gancho, porque a doutora Josefa também trabalha com essa questão de família, né? Sim, e na verdade a família, como a doutora Luciana já falou, ele está intimamente ligado com o notarial e registral. Aliás, todo o sistema, né, desde um casamento, de um nascimento, de um óbito, tem vínculo com o registral e o notarial. Você já nasce vivendo um registro, né, de nascimento, logo com as consequências, eventualmente uma necessidade até de uma retificação, etc. Então você tem que saber o caminho. A ideia é que se pensa no extrajudicial como algo que não fizesse parte da advocacia. Mas isso, infelizmente, se dá pela cultura jurídica acadêmica que a gente tem, ou melhor, não tem. Né? Que as faculdades são raras atualmente, as que ainda colocam uma disciplina bem de uma carga básica no 5º ano, quando o pessoal já está fechando realmente as portas, não quer mais nem ouvir, já está pensando na fase seguinte, que é um exame de ordem, e vai se falar de um notarial ou de um registral, né? E essa cultura, então, prejudicou o entendimento do advogado para este olhar. É muito litígio, né? A gente só pensa nisso, porque só aprende isso. Então, o nosso foco está voltado para isso. Eu, quando me decidi, por exemplo, a ser advogada, eu já pensei que esta poderia ser a melhor profissão indicada para uma mulher que quisesse ser mãe, que quisesse ter autonomia ao longo da vida, que não dependesse de ser empregada. E então eu já decidi ser advogada por conta disso, de ser uma profissão que é bem interessante e pertinente para a mulher. E ao longo dos anos eu fui percebendo que não bastava ser só advogada autônoma, porque você tinha o melhor controle do seu tempo, para gerir a sua questão familiar, etc. Mas quando você também fica vinculada ao judiciário exclusivamente, você fica presa, você fica amarrada, você fica refém de prazos. A sua agenda não é feita de uma forma assim mais autônoma e livre por você, porque você depende de uma audiência. Se tiver uma audiência ali agendada, isso já vai prejudicar tuas férias, vai prejudicar o leve e trás do filho na escola, enfim.
você fica meio que como um empregado e não tanto como um autônoma. Então, quando você vai para o extrajudiciário e vê as possibilidades de você criar a sua agenda, de decidir pelo que você quer, pelo que você não quer, que você sabe que você vai ter um procedimento com começo, meio e fim, estimativamente muito próximo do tempo em que ele realmente vai findar e se realizar, isso é muito gratificante. E é isso que torna, inclusive, os honorários mais vantajosos, porque você não dilui por tanto tempo o ganho que você tem. Em 3 meses, 6 meses, 1 ano, você já está recebendo a integralidade daqueles honorários contratados. Ao passo que, quando você contrata o mesmo serviço no judiciário, você já tem que pensar que o teu ganho vai ficar muito diluído. Sim, vai diluir em 4 anos, 5 anos. Sim. Nós tínhamos as diligências que nós tínhamos que ir, né? Pelo tempo que eu tenho de formada, então eu fui colocar a barriga no balcão, frequentei muito ali o Fórum João Mendes. Sim. Eu fiz trabalhista há muito tempo, né? Fazia reclamada. E aí eu peguei todo aquele Fórum Ipiranga, Casper Libero. A gente andava, né? Andava ali. Quando foi para Barra Funda foi uma maravilha, né? Que concentrou assim tudo ali. O pessoal hoje não imagina. E o extrajudicial, ele traz isso pra gente, essa agilidade, né? A gente sabe que tem esses problemas, mas assim, inventário, essa questão do inventário que ele veio aí pro extrajudicial, a gente tem muita coisa hoje que fica muito mais ágil e que por isso a gente tem que aprender, né? Só para passar aqui para a doutora Cíntia, pra gente poder apresentá-la aqui também. A doutora Cíntia é minha colega também de comissão, só que ela é direito lá em Santo André. São Bernardo. Em São Bernardo é direito notarial, imobiliário, notário registral, numa comissão só. Isso, estou vice-presidente lá, a presidente a doutora Fernanda Kelly Helluel. Então você é vice-presidente da comissão. E você atua mais em qual área? Elas também tem como elas família, notário registral? Eu atuo bastante nas questões de empreendimentos imobiliários. Então ainda não consegui me desvincular muito do judiciário por conta aí das ações de atraso de entrega na obra, né? Então só andar hoje pela cidade a gente vê um número de empreendimentos e muitos deles estão atrasados. Então o meu nicho aí as incorporadoras, as questões também de cota de multipropriedade, é um assunto que eu também atuo, e também estou iniciando na regularização de imóveis. Olha que bom, bem-vinda aqui. Bem-vindo a área de regularização e a área de regularização imobiliária, né, que é uma área que eu acabei entrando nessa área, na verdade. Quando eu fiz faculdade, né, me formei em 96, minha festa foi em 97, né, faz bastante tempo. Eu lembro que na faculdade o professor falou, olha, a gente tem aqui um negócio chamado enfiteuse, só que isso não existe mais. Vocês fiquem tranquilos, a gente não precisa estudar porque isso não existe mais. E aí eu atuava um pouco em direito imobiliário, mas fazia muito trabalhista, essa confusão, 4 audiências por dia, né? Eu também tenho 2 filhos, essa questão de a gente, mulher, né? Então você também quer cuidar do seu filho, você tem que fazer almoço, tem que fazer janta, tem que fazer mercado, a gente tem todas essas coisas para ser feitas. E eu fui trabalhar em Alphaville, só em Alphaville. Em Alphaville lá predomina o regime enfitêutico, que meu professor falou que não existia mais. Né? Então, assim, eu até falei pra minha filha ontem, eu falei, quando eu já falar que isso não tem mais, você estuda, porque vai cair isso na sua vida, pra você poder trabalhar também com isso. Mas a área de regulação de imóveis, ela vai aparecer no inventário, ela vai aparecer principalmente no empreendimento imobiliário, quando tem várias aquisições. Você também tem que fazer retificação. Você também atua também? Eu atuo mais na área do consumidor. Eu tinha uma experiência anterior de defesa do consumidor, atuei muitos anos no bancário, né? E agora eu aproveitei essa experiência e trazer a defesa do consumidor no mercado imobiliário. Essa é a minha principal atuação, e agora na regularização. E ansiosa pelas aulas do professor, né, pela pós. Vocês vão para novos negócios. Minha agenda, porque eu quero fazer essa pós. Vamos lá. A pós, vai começar em março agora na ESA Tatuapé. Estou ansiosa. E eu também, como a gente está falando aqui muito Dia das Mulheres, essa coisa toda, a gente também tem que perguntar dos desafios, né? Vamos começar dos desafios de cada uma. Vou começar agora por aqui para a gente poder falar dos desafios de cada uma nesse mercado imobiliário, né? Eu também atuo nessa área
a gente tem uma questão, claro, do machismo e tudo mais. É uma área muito dominada por homens, você vê isso em cartórios. Eu mesmo já tive uma experiência muito ruim em cartório, mais de uma experiência ruim. Então, por você ser mulher, muitas vezes a pessoa fala, ela não sabe, ela não, né? E eu, graças a Deus, eu sempre respondo com procedimento de dúvida, com algum processo administrativo, que eu acho que é a melhor forma de eu responder isso daí. Mas, assim, quais desafios que você teve aí no mercado imobiliário? Às vezes em alguma reunião, alguma coisa que você se sentiu, falou, bom, doutora Cíntia, você é mulher, você devia estar lá na sua casa, cuidando, fazendo uma comida. Você sentiu em algum momento isso na sua profissão? Olha, eu acho que em alguns momentos a gente sempre passa por essa situação, né? Mas é o conhecimento que faz com que a gente consiga se impor. E aí eu tive a sorte, eu sou recente na área do imobiliário, né? Foi aí durante a pandemia que, na verdade, caiu um caso para mim de imóvel na planta, e aí eu comecei a estudar, e aí eu decidi entrar na comissão de direito imobiliário da OAB de São Bernardo do Campo, e foi super bem acolhida, inclusive pela doutora Josefa, que na época era vice-presidente, e eu falo que lá a gente tem uma rede de apoio, né? Então, assim, dúvidas que a gente tem no dia a dia, assim, a gente tem uma comissão bem, assim, parceira, então isso também ajuda muito. Então a gente tem que ter o conhecimento técnico, né? Está sempre em aprendizagem, mas a gente também tem essa rede, que eu acho que é a rede de apoio também dos colegas, grupo do WhatsApp da Adnotare também. Então, casos que a gente vai encontrando e vai conseguindo contornar aí com a ajuda também dos colegas mais experientes. Nossa, o grupo de... Quem ainda não conhece a Adnotare, o grupo de WhatsApp ali... É o socorro Deus, né? E outra coisa, assim, as pessoas que respondem ali, então as pessoas colocam às vezes questionamento, que você fala, nossa, eu não tinha pensado, né? Eu tive até um caso recente de uma consulta, e era um caso que envolvia, inclusive, leilão, né, na área de vocês, e aí houve uma resposta lá, eu falei, olha, isso daqui que era uma questão de penhora, e que estava sendo levada, tinha sido penhorado metade do imóvel, mas o leilão foi levado de todo o imóvel, e até foi o Dr. Georgios que deu uma resposta ali, que me ajudou no outro caso que eu tinha lá. Doutora Josefa, e me conta aí, quais são também os seus desafios aí olhando muito para essa ótica da mulher, você falou que também que é mãe, e aí você também nem falou, você fez a faculdade antes de ter filhos, quando teve filhos? Eu sou da turma de 1990, né? Um pouquinho antes de mim. Então passei aí por várias alterações de legislação, Código Civil, CPC, enfim. Peraí, nós somos do CPC de 73, né? Então, foram tendo assim várias mudanças antes, né, de chegarmos ao de 2015 mesmo. Então a gente percebe que um dos desafios na vida do profissional do direito, especialmente do advogado, é se manter atualizado, né? Sem isso, realmente, a gente pode passar por dificuldades extremas, a ponto, inclusive, de nos levar a responder por uma responsabilidade civil, que vai pesar bastante no nosso bolso, etc. E aí, até pensando nessa questão da responsabilidade civil como sendo um dos problemas, eu entendo também um pouco do ponto de vista do registrador, né? Porque as pessoas... Os colegas advogados que não têm ainda uma experiência no direito extrajudicial ficam, mas o registrador é muito exigente, né, força muita barra, é muito cara crachá, etc. Mas, gente, precisa ser. Não dá para ser diferente, porque nós, como advogados, também precisamos ter essa postura. Nós não podemos nos esquecer da responsabilidade civil, né? Exato, perfeito. Que nós temos ainda mais, doutora, quando a gente lida com uma questão, uma das mais importantes na vida das pessoas, porque depois da vida, da saúde, da família, vem o patrimônio, né? Então nós lidamos com questões de alto ticket, de alto valor. E um erro que a gente possa vir a cometer, eventualmente por uma desinformação, desatualização, pode nos levar a perder todo também um patrimônio que com muito esforço a gente conquistou ao longo do tempo. E tanto é que por isso, inclusive, eu adotei já há muito tempo, eu sou muito fã dos seguros, tenho seguro de tudo, né? E o seguro da responsabilidade civil profissional, fica aqui, né, a minha experiência, ela é muito importante.
ele é muito importante de ser contratado, porque não que a gente não se atualize, não se aperfeiçoe, mas o erro é do ser humano. Então, se eventualmente a gente incorrer, né, em alguma situação aí, essa garantia também já nos dá um pouco mais de estabilidade, de segurança para desenvolver um trabalho um pouco mais confortável. Né? Melhor, se sente até mais segura, Sim. mais tranquila quando for fazer. Mas essa questão que você fala do registrador, é muito comum, até a gente fala, esse registrador é muito chato, ele fica né, pegando pelo em ovo, mas aí você... às vezes você tem que analisar o que ele tá pedindo. Às vezes você nem lê, você vê uma nota devolutiva, já tá com raiva. Eu sou assim. Eu saio do cartório brava, aí ligo pra um colega, falo, você não sabe. Na birra. Na birra, eu já saio nervosa. Aí depois eu chego no escritório. Vamos ler o que o bonito aí eu leio e fez. falo, então, olha, mas eu acho que, né? Faz sentido. Pensando bem. Se fosse eu faria o mesmo. Ele também tem que proteger, porque ele está lidando com propriedade, né? Casos de uso capião, que a gente pode fazer hoje na via extrajudicial, você está tirando aquela pessoa que é propriedade e reconhecendo aquele outro como proprietário, né? Então, muita coisa foi hoje para a parte extrajudicial e às vezes o registrador nem estava tão preparado para receber isso. Ele tem que entender hoje de processo civil. Eu já vi registrador falando que quem trabalha no extrajudicial pode jogar o CPC fora, né? Mas assim, ele na verdade, ele não pode, ele teria que entender como é que funciona, porque a questão de citação, intimação, muita coisa você vai trazer dali, entre outras coisas. E a doutora Luciana, aí, como é que lidar aí com essas questões? Se teve algum problema, alguma história para contar aí pra gente? Olha, já que o nosso podcast é de mulheres, eu entendo que é necessário falarmos que todo lugar nós temos machismo, sim, principalmente se você participa de uma reunião, se você está em algum projeto, que aquele público é maior de homens, você não vai ser tão... A sua capacidade, ela é diminuída, né? Mas, com conhecimento técnico, mão no peito e vamos que vamos, nós vamos conquistamos os nossos lugares e de uma forma diferente, porque a mulher ela tem um olho diferente, né? Quando você vai conversar, você vai negociar, a nossa mente funciona de uma forma diferente e não é eles contra nós, é apenas nós estarmos nos nossos lugares, que é um direito nosso. E muitas vezes esses lugares nós temos muito mais competência para estar lá, né? E não é uma guerra, porém é muito importante a gente se posicionar, porém com respeito, com conhecimento técnico, com a lei. E quando você se posiciona assim, é impressionante que acaba, né? Aquilo que levanta já acaba. O que eu queria falar da frase da doutora Josefa, eu fui mãe muito jovem. Então, um dos grandes motivos que eu também escolhi direito, acho que por dom também, eu tenho 3 filhos e vou ser avó, né? Meu neto está no forno. Como assim? Essa menina vai ser avó. Parabéns. Obrigada. E quando eu entrei na faculdade, o meu filho era de berço, a minha filha tinha 1 aninho e pouco. Então eu fiz 5 anos na faculdade com 2 filhos pequenos. E muitas coisas eu via que os outros profissionais eram diferentes de mim, porque eles podiam estudar. Eles podiam sair de uma faculdade e fazer uma pós. Eu tinha filhos. E isso não é desmerecendo, mas é mostrar que esse mercado não é igual. Ele não é igual. Principalmente para quem é mãe. Sim, com certeza. E eu nem vou entrar nas camadas se você é mãe sozinha, porque o mãe sozinha, para mim, ele não existe. Você não fez filho sozinho. Mas na prática não é assim que funciona. Porém, eu vejo que o direito imobiliário em geral, como a própria doutora Josefa falou, ele te dá liberdade para trabalhar. Então, você pode, devido à sua demanda do seu escritório, você escolhe como é que você trabalha. Eu trabalho de tarde para noite. De manhã eu fico com meu marido, eu vou fazer as coisas. Então, o meu horário de trabalho é de tarde para noite. Eu fico até tarde, porque eu funciono melhor assim. E
Claro que não necessariamente, se eu tiver alguma coisa de manhã, eu não vou fazer. Estamos aqui de manhã. Estamos aqui de manhã hoje. Você A gente não sabe que hora aí que vão assistir o nosso podcast, mas a gravação madrugamos, era para começar às 9. A gente, muitas mulheres aqui, a gente também trouxe uns agrados e aqui. é muito interessante que quando as pessoas olham para nós mulheres atuantes no direito imobiliário com liberdade, com dinheiro, o que ela faz, né? O que será que ela tá mexendo? Como que ela chegou até aí, né? Então, eu vejo o direito imobiliário como um grande mercado, né? E honorários muito bons e serviços mais rápidos. Serviço mais rápido. Mas precisa estudar. A gente não pode. Eu tive alguns, né, quando eu não tinha feito ainda a minha pós-graduação, eu já atuava em direito imobiliário, mas eu falava isso com o Naga, né, meio que uma pedra bruta, né, eu ia fazer e tal. Quando você consegue aprimorar isso, você vai chegar pro registrador, ou mesmo para quem está se atendendo, ele fala, você ouve a pessoa falar, mas você consegue argumentar dentro da lei. Uma das coisas muito importantes, né, que quem trabalha nessa área, que nós estamos falando de direito imobiliário, mas especificamente no extrajudicial, né, porque a gente tem o direito imobiliário muito no judiciário, então a gente está focando mais pela aginotária ser notário registral, então essa parte mais de cartório, é você estudar a lei de serviços públicos, você tem que conhecer as normas da corregedoria, para você saber argumentar com quem está te atendendo, porque ele está estudando, então você tem que chegar preparado, você não pode chegar lá, não, mas eu não concordo com essa nota devolutiva igual eu estou falando que sai do cartório inconformada. André, tem uma curiosidade. Enquanto eu atuava mais eminentemente no judiciário e tinha essa coisa de levar formal de partilha, carta de sentença, etc., para o registro, né, para poder efetivamente entregar o serviço de forma completa para o cliente, eu ficava me questionando, gente, mas que mundo é esse, né? Que lei que eles seguem? Não tá muito compatível com o CPC. Então, olha o tamanho da ignorância. Perfeito. Eu falo isso porque eu também tinha essa mesma visão. Eu falei, normas de corregedoria? Assim? Norma de corregedoria? Como assim? Suscitação de dúvida. Né? Eu ouvi falar de suscitação de dúvida a primeira vez, quando eu estava lá em um inventário, decorreu de um inventário que um outro colega tinha feito, não tinha dado registro no formal de partilha, que era do pai, primeiro falecido, depois a mãe, foi quando eu fui contratada, aí eu falei, bom, tem que ter uma sucessão aqui, uma ordem disso. E fui levar, e aí, conversando, né, sobre a nota de exigência, a escrevente atendente disse, se você não está conformada com isso, suscita a dúvida. Eu, o quê? Como assim? Da onde vem? Para onde que vai? biscoito é esse? E nós, como advogados, que mundo é esse? Você não vai poder falar para ela, me explica como que é. Não, e um outro problema, a gente não tem muito para quem perguntar. Então, por isso é importante a gente ter grupos de WhatsApp. Por isso que nós temos a adnotária. Sim. E aí, o que a doutora fez? Aí então, eu ouvi falar olha a curiosidade. essa tal da suscitação de dúvida. Olha a curiosidade, isso foi há muitos anos atrás. Esse procedimento assim de regularização desse cliente foi muito longo, porque eu fiz muitas coisas. Era uma área grande, teve desdobro natural, enfim, retificação de área, inventário, doação, uso capião, tudo em cima desse caso. Ele foi uma doação. Nossa, ele foi assim, o meu laboratório, o meu case, né? Eu praticamente encerrei isso ano passado. Mas o curioso foi que eu, sempre meio curiosa e insatisfeita, né, com as coisas, falei, não, eu tenho que entregar o resultado pro meu cliente, eu não sei o que é isso. Aí eu peguei, coloquei a violinha debaixo do saco, fui, voltei e conversei com a escrevente. E essa escrevente, ela se tornou minha parceira, né, ao longo dos anos, porque depois ela saiu do cartório e foi advogar. E por conta daquilo surgiu a minha conexão com o direito notarial e registral, né? Aí eu falei, olha, você que fez essa exigência aqui para mim, agora venha você aqui do outro lado do balcão me ajudar a resolver isso, né? E aí a gente foi e ao longo do tempo é que eu vinha saber que tinha cursos próprios, etc. Mas também há muito tempo atrás, né? Não é a realidade de agora, né? A gente notarial e registral como é agora, não, né? A gente está falando de notarial e registral que praticamente assim explodiu, nasceu com a pandemia, né? Que foi um dos benefícios
benefícios que eu vejo da pandemia, isso é que se pode dizer que teve alguns, e eu acho que teve bastante também, né? Porque daí surgiu as divulgações dos cursos, então se tornou um conhecimento realmente acessível, democrático. Porque até então você tinha que descobrir assim, no empírico, na raça, né? Na experiência. Descobrir o que é uma situação de dúvida, né? Isso, justo. E eu não cheguei a fazer a situação de dúvida. A gente não sabe, quem nunca fez, fala, mas tem que recolher custo, não tem que recolher custo, isso é um processo, isso não é um... Que formato que eu faço? Mistura, né? Aí você começa a misturar, poxa, mas agora eu tenho que ir para o judiciário. É muito complicado mesmo, para quem não tem a visão acadêmica disso. E aí, com essa evolução desse serviço, eu acabei indo fazer o MBA, né? Inclusive, quem foi o meu professor lá? Os mestres de hoje, né? O doutor Kikunaga, o doutor Durval, né? Assim, os mestres, nossos ícones do direito registral. Os ícones que estão aqui até hoje, né? Exato. E olha que interessante, porque isso na época era presencial, e eu sinto muito falta dessa coisa ainda do presencial. O MBA foi. Então, olha as conexões que você desenvolve. Hoje, eles são colegas meus, pode-se dizer assim, não ficou só naquela coisa da academia, do professor, né? Tanto que hoje eles vêm, interagem, por conta deles e da experiência que nós tivemos. Eu agradeço muito ao Dr. Kikunaga pela iniciativa que ele teve na época já de ter criado, né, a comissão notarial e registral aqui de São Paulo. Foi a primeira de São Paulo, quiçá do Brasil, não sei dizer, né? Mas, e aí foi assim, foram os alunos dele, a doutora Mônica Franqueiro, inclusive minha colega de classe e tudo, e estão aí até hoje. Sim. Veja que foi uma geração ali, isso estou falando lá de 2013, 2014, mais ou menos, que permaneceram. Verdade. Né? Mas por conta do quê? Realmente de uma visão de mestre, literalmente, acadêmica. E que ele quer difundir conhecimento. Quando você fala de difundir conhecimento, não é só uma palavra bonita, né? Não, é de verdade. Porque quanto mais profissionais, principalmente advogados que a gente tem, especialista na área, melhor fica o direito notarial registral. Ficou. Não é verdade? E aí foi isso, aí eu vejo, sabe, aquele quadro lá da academia, do MBA, depois linkado com a primeira comissão, dali a comissão por uma questão de gestão da política, né, de mudanças na OAB e tudo, deixou de existir. Mas só aproveitar esse gancho, né, a Adnotari surgiu né? dessa comissão de direito notarial e registral da seccional. Então tinha o Kikunaga, o Marcos Prado, o Mauro, vários, né, que estavam nessa comissão. E aí, eles falaram, bom, e agora o que nós vamos fazer com todas essas pessoas que estão aqui sedentas, né, de conhecimento? E aí nasceu a Academia Nacional de Direito Notarial e Registral, que estamos aqui. Estamos fazendo histórias, estamos fazendo história. E a doutora Josefa, se não me engano, ela ajudou a criar a comissão. Você também é uma das fundadoras de São Bernardo. Foi a primeira gestão que teve essa comissão, né? Que ficou junto com o direito imobiliário. Olha que legal. Bom, mas vamos aproveitar então o gancho da doutora Josefa, que ela contou um case dela, da onde ela veio. Eu só vou até falar rapidamente, aproveitar isso daí. Da importância que muitas vezes você tem de um escrevente que te ajuda. Eu tinha um amigo meu que chamava Geraldinho, 50 anos de cartório, e ele infelizmente faleceu na pandemia. E tudo que eu não sei, se você não sabe muito bem, tinha uma hora devolutiva, ia lá, Geraldo, o que é isso aqui? Puxava meus cabelos. E ele, olha, faz assim. Então, assim, esses também são pessoas que nos ajudam muito. E aí eu tive um caso que eu precisava registrar um formal de partilha, alguma coisa assim. Danado formal de partilha. E o cartório falou, olha, eu tô vendo que o IPTU tem a área construída, e aqui também no inventário consta essa área construída, e aí eu preciso da regularização dessa área. Eu falei, eu não vou conseguir regularizar, né? E aí isso há muitos anos, aí voltei, o Geraldo falou assim, faz um requerimento dizendo para registrar. Ele não falou, mas é do princípio da cindibilidade, né? Depois você estuda, você entende. Registre o formal de partilha. Posteriormente, quando você regularizar, você vai averbar aquela construção. Então eu falo assim, é uma coisa assim, é muito simples hoje pra gente. Mas você imagina,
às vezes são advogados que não estão na área, que não têm esse conhecimento. Então isso é muito, muito interessante, né? Você tem algum caso, assim, também, da onde você puxou? Eu tenho. Na verdade, como eu sempre atuei também no mundo corporativo. Então, eu tinha os meus clientes, mas eu também trabalhava no mundo corporativo. E aí, no final de 2024, eu falei, eu não quero mais isso. Eu quero ser só advogar. E aí, eu entrei na... Só advogar? Só advogar. Deus, eu vou fazer isso agora. E aí, eu fui Só tudo isso. Meu escritório, minhas regras, né? Exatamente. E eu acabei caindo na própria Adnotar. Então, eu entrei na Adnotar em março do ano passado. E revolucionou a minha advocacia. Então, assim, eu falo de verdade, né? Eu estava caminhando, então eu acho que isso é importante. Nós, advogados, temos que ter um norte, uma meta, que o estudo é a base, mas você também tem que saber para onde você quer ir. E quem não sabe para onde quer ir não chega em lugar nenhum, né? Só que eu não tinha amparo, que é o que vocês falaram. A gente não tem para quem gritar. Aquele socorro Deus, você também não quer perguntar para alguém que não tenha tanta propriedade para aquilo. Então, duas coisas. Uma que a gente fala assim, a pessoa vai falar, nossa, você é advogado há tantos anos, você não sabe como é que fazer você não sabe isso? Acho que um pouco de vergonha. O que é errado da nossa parte, a gente tem que chegar com ser cara de pau. E outra, você não sabe, a pessoa também não sabe. Você não sabe para quem perguntar, né? Sim, e eu assisti, eu queria te agradecer. Você fez uma live com o Marcos Kikunaga, foi o ano passado. Não sei se era sobre regularização. Provavelmente sobre retificação de... E você falou uma coisa assunto, né? que eu olhei, eu falei, é isso que eu quero. Você falou que o seu escritório era 80-20. Não sei se era. É isso daí. 80% extrajudicial e 20% judicial. Aí eu peguei, olhei pro meu escritório e falei, pera, eu tô mais ou menos nesse tico-tico no fubá. E eu falei, por que não? E eu comecei a caminhar para isso. Então hoje o meu escritório tá acho que 90-10. Olha que bom, né? E assim, e eu comecei a achar um público que foi o que eu falei para ela. Idosos, gente. Idosos precisa da gente. Precisa regularizar imóveis. Eles acham que aqueles imóveis está tudo certinho e não tá. Eles têm uma outra criação, eles vêm de uma outra era, eles estão se divorciando mais velhos. Então eu faço divórcio, né? Essa eu faço divórcios com 70, 80 anos. E não são poucos. Ele olha para a vida já sabendo que está no fim. E ele quer deixar, nem que seja aquela única casinha. Ele pensa, tenho mais passado que futuro. E agora? Vamos arrumar isso aqui, e assim, né? É interessante que os idosos, eles sabem a nossa lei solta, ele só não sabe os nomes. Então, quando ele senta, ele, doutor, eu quero isso, eu desejo aquilo. Olha os meus imóveis, eu não quero deixar para fulano. Falou, calma, a gente tem que ver dentro da lei o que pode fazer. Sim. E então eu comecei a caminhar dessa forma no próprio extrajudicial, regularizando imóveis, como eu tô numa cidade pequena, então isso também, você tem mais... Que cidade que você tá, Tô Luciana? em Campo Limpo Paulista. Campo Limpo Paulista. Que é aqui perto, é pela Regis? É perto da onde o próprio Georgios mora, por ali. Tá lá pro lado de Atibaia. Jundiaí, eu tô no meio ali. E o idoso, ele tem uma certa violência patrimonial. Se for pensar, se ele for aposentado, ele tem um crédito consignado, ele tem um cartão de crédito, alguém já pega. E ele tá inserido em uma violência patrimonial, mas ele só quer terminar a vida dele bem. Mas ele quer alguém também para confiar. Sim. E essa pessoa somos nós. Muito legal. E ele quer deixar tudo certo. Eu tenho meu imóvel, eu quero deixar assim, tudo certo, gente, pro meu filho, muitas vezes. As pastinhas deles é as coisas mais fofas. Ai, que Vem bom. tudo certinho, porque assim, você guarda tudo? Não. O negócio vem que é muito mais fácil você regularizar desses, claro, que dependendo de como é o imóvel, você vai ter outros
outra dificuldade com área e tal, mas de documentação, eles têm tudo. Eles têm a pastinha separada, né? Eles têm. E a gente tem, às vezes, uma dificuldade não é de modo geral, né? Não é muito... Sim. Eu trabalho com público de modo geral. Eu trabalho com pessoas físicas, eu não trabalho com grandes empreendedores, o meu escritório pequeno. Sim. Então, eu trabalho ali com o povo. E assim, você fala, você quer, como é que tá seu imóvel? Ah, doutor, eu quero, sei lá, quero vender meu imóvel. Ele traz, fala, então me traz aí a matrícula do imóvel. Ele não faz ideia. A matrícula para ele é o IPTU. Ah, sim. Né? Então, a gente teve até participei do CIMI, que é aquele Congresso Internacional de Mercado Imobiliário. E aí lá, porque era uma coisa voltada muito para os corretores, né? Então, assim, você explicar o que é cadastro, IPTU é cadastro, voltado muito para a parte tributária. E o que é registro. Então, você tem que começar por aí, né? Do básico para a gente conseguir deslanchar. E a doutora Cíntia, aí, tem algum caso para falar, eu vou para essa área, ou alguém, né? Algum escrevente, como ela falou que teve aí, né? Um gancho, também fiquei até feliz de ser citada. Meu dia já tá ganho. Então, aqui. como eu tô no começo aí, então, assim, a gente vai fazendo uma experiência, então, né? vamos ver, você vinha de que área e como você parou nessa área? Eu sempre trabalhei no corporativo, igual a Luciana, né? Grandes escritórios, passei por grandes escritórios, atuava em direito bancário, depois fui para um escritório que fazia agronegócios, e aí uma época eu decidi parar de advogar, falei, acho que eu quero mudar de área. Aí veio a pandemia. E aí na pandemia eu falei assim, okay, gente, eu tenho a minha curso. E aí veio um caso de um conhecido da família que era exatamente atraso na entrega da obra. E aí eu comecei a estudar e aí me aprofundar no direito imobiliário. Tinha tempo, você estava na pandemia. Na pandemia. Aí teve as lives, na época da pandemia tinha muita live. Eu assistia live o dia inteiro. Então, os cursos online. O dia inteiro, eu tenho certificado de tudo. Impacto da pandemia no aluguel, impacto da pandemia, sei lá. E aí eu entrei nessa área, mas uma coisa interessante que um dos primeiros casos aí que eu peguei de cartório, eu tive que entrar com pedido de providência. Então, peraí, só pra gente poder, o pessoal também entender. Você já sabia a diferença de dúvida e pedido de providência? Eu tive que estudar, né? Você vê que ela já estava evoluída. Não, porque a gente tem a doutora Fernanda, né? Eu sou parceira do escritório dela e tinha um caso lá e o cartório de notas não queria fazer ali a retificação. O que eu faço? Tem o pedido de providência. Aí eu tive que estudar como que faz, né? Você teve que entender o que era pedir de providência, qual a diferença. Isso. E pra onde encaminha, né? Como que faz. Até porque retificação é uma averbação. Então, olha o raciocínio. Foi um primeiro caso que aí... E no fim deu certo. A gente entrou com pedido de providência. Pra corregedoria. O tabelião já... não, eu vou fazer. E aí... Nem precisou, então. Nem precisou, Só entrou com pedido, ele, né, foi notificado. Reconsiderou, fez a retificação e acabou dando certo. Mas foi o primeiro caso aí também que me fez acender aí o interesse e estudar na porque área. Você teve que olhar também a lei de registros públicos. Sim. Fazer essa diferença, fundamentar. Então, tive êxito e aí também estou me apaixonando, assim, pela área. Por isso que a gente fala, como é importante estudar. Não, a área dela é sensacional. Sensacional. E outra, eu falei assim, ela conseguiu... porque assim, você simplesmente fala, eu vou cumprir o que o cartório está falando, né? Ok. Mas aí você olhou e falou, não, eu entendo que essa exigência é descabida, como é que eu vou fazer? Então você estudou e conseguiu convencê-lo. Porque ele também tem que se sentir seguro. A gente tentou de várias formas, diretamente no cartório, não dá. Entrou o pedido de providência e aí rapidinho... E aí depois né, acabou não dando seguimento. Então resolveu. Eu só vou pedir aqui para os nossos bastidores daqui, quanto tempo a gente tem, porque mulher falando, a gente vai ficar aqui, hoje não tem almoço em casa. Tem tempo aqui na frente. Esse episódio, mais uns 10 minutos. Então a gente ainda tem um tempinho pra gente falar, porque senão hoje a gente vai ficar aqui. Nós ainda temos um próximo episódio, vai ser uma continuação desse episódio aqui, temos outras convidadas que já estão também aqui aguardando. Bom, então como a gente vai finalizar aqui, vamos falar um pouquinho também pra gente ver quem quer entrar nessa área, o que ela deve, como é que ela deve começar, porque a gente já deu várias dicas aqui, né? Muito importante participar da Adnotário, fazer uma pós-graduação com Kikundaga
E que mais é que Participar você das tem? comissões Comissões. da OAB, que pra mim foi um Sim. diferencial. As comissões da OAB, tanto de Se direito atualizar, imobiliário, né? Porque as OABs, todas as subseções oferecem cursos, geralmente gratuitos, e cursos de qualidade, né? Com Curso de pessoas qualidade, da palestra. prática, E a gente né? que tá em OAB aqui, às vezes você pensa aquele evento, às vezes os nossos colegas E tem também muita poderiam troca, né? participar, mas um E tem pouquinho muita mais, né? troca entre subseções. Doutora Suelen, mandar um abraço pra ela, que eu sou Eu apaixonada hoje eu tô por ela. representando aqui a Suelen, Doutora ela Suelen. também iria participar aqui, Sim. aí ela teve um compromisso hoje de manhã, ela também não pôde estar E aqui. essa troca é incrível, eu adoro e é isso, é estudo, é troca de experiência e um ajudando o outro. E aí isso reflete nos nossos honorários, E né? a gente, Os estudos, os exato. honorários. Quanto mais estudo, mais a gente E valoriza quanto os mais- honorários. Quanto mais você for capacitado para resolver problemas, maior será o seu honorário. É porque você mostra o seu valor e não o seu preço. Exatamente. Porque você vai falar, você fala assim, não, eu vou levar nela porque ela sabe desenrolar isso daí. Eu até vou falar, eu tô com um caso agora, gente, que eu fiquei tão feliz que ontem saiu finalmente um registro de uma cliente minha. Tipo, a gente tá 2 anos ela sofrendo com isso. Ela comprou o imóvel, né? Eram 3 imóveis. E aí quem comprou, ele desdobrou. Ele abriu 2 matrículas. Só que essa terceira matrícula que era dela, tinha que fazer uma retificação diária. E ela pagou isso parcelado para isso em 1990, quando a gente estava fazendo faculdade. José, Tava saindo. então, a gente estava na faculdade, ela comprou esse imóvel, pagou, ele fez a retificação, mas ele nunca passou a escritura definitiva para ela, né? Quando ela veio para o meu escritório, mas isso, a pessoa ela não tem noção de que é a escritura, ela não sabe. Eu olhei e falei, procura, né? Eu falei, não tem nada para eu fazer aqui. É só você procura e o proprietário ele pode passar a escritura. Quando eu puxei a matrícula atualizada, estava com o quê? Indisponibilidade de bens. Que né? maravilha. Que maravilha! E nesse, ela conversou com ele, contratou o advogado dele para baixar a indisponibilidade, porque ela tinha a prova que tinha comprado antes, enfim. Aí é uma outra questão. O que aconteceu? A pessoa morreu. Vai sempre Porque, ficando gente, mais grave, o problema é assim, o problema ele vai só Se piorando, agravando, né, na situação. Tem que ser com muita emoção. Não, porque tipo, Total. baixa disponibilidade, acabou, não tem. Porque a Ariano Suassuna fala que tudo que é ruim de passar é bom de contar. Então é meio que isso, né? Senão a gente não tem história. E aí ele faleceu, falei, bom. E aí aí ela veio pra mim. Aí já com tudo isso, indisponibilidade, pessoa morreu, tudo. Eu falei, bom, vamos por partes. Vamos baixar essa indisponibilidade, mas primeiro vamos fazer, não o inventário dele, vamos fazer uma nomeação de inventariante, né? Porque o bem já não estava no patrimônio dele. Então vamos aqui nomear o inventariante para que esse inventariante possa passar a escritura. Aí você tem que reunir viúva, filho, enfim, consegui fazer, fiz nomeação de inventariante, aí o inventariante passou a escritura. E aí fui para baixar a disponibilidade. Consegui ofício de baixa de disponibilidade. Mas o juiz ainda não tinha baixado no sistema. Então, assim, as pessoas entendam que quem está do direito notário registral, você tem que entender, são muitas camadas. Sim. Parece que é uma coisa tão simples, né? Mas, bom, enfim, aí consegui também que o juiz baixasse a disponibilidade, consegui registrar a escritura. Ontem veio o valor das custas, eu fiquei. E é tão gratificante, né? Não Nossa, só pelos honorários, quanto pelo resolver, entregar o trabalho. Porque é uma pessoa que está há anos, ela quer vender aquele imóvel, ela ficou viva, ela tem uma outra realidade, né? Sim. Eu acho que é isso daí. Eu vejo que no meu, assim, é muito importante, nós temos cartórios colaborativos. Então, o cartório de notas, né? Porque o de registro de imóveis não tem jeito. Se é aquela jurisdição, vai ser ali. Mas aqui em São Paulo são 18, você vê qual quadradinho que você tá, você tem que ir naquele registrador. Agora, o de notas, é muito importante a gente desenvolver cartórios que trabalham com a gente. Parceiros, né? Como esse caso que eu falei, que vai saber fazer uma nomeação de inventariante, você vai fazer uma escritura, né? E você vai testar. Você vai em o preço é o mesmo, você vai em não gostou? Troca. Tenha o seu cartório para chamar de seu. De estimação. Cartório. Não precisa ser só um. Exato. Por quê? Cliente quer agilidade. Então, dentro da nossa área, você ter uma agilidade, você vai ser um profissional diferenciado. Verdade. Né? Então, se o cartório me dá um prazo grande, eu falo, obrigado, eu tenho outro que me prega um prazo menor. É sobre isso. E você também quer uma escrevente que esteja
atualizado, que ele esteja... Porque não é, além do que nós já falamos, que é a lei de registros públicos, a norma corregedoria, você tem que saber o entendimento atual do Conselho Superior de Magistratura. Sim. Porque ele muda. Não basta as leis, tem agora que ter a jurisprudência também. Não é? Então você tem que estar muito atualizado, né? Com relação a isso. Então, acho ótima essa dica do escrevente. E eu vou dar até uma outra dica, que é quem trabalha, como eu trabalho regularizando imóveis, tem ainda seu arquiteto ou engenheiro de estimação. Isso. Com certeza. Seu Você tem que ter a galera. Você tem que ter um pessoal te ajudando, né? E você tocou num ponto aí muito importante. Por exemplo, lá na nossa comissão de São Bernardo do Campo, de regularização de imóveis, é uma comissão eclética. Então lá nós temos a maioria advogados, Sim. mas também contadores, porque Nossa, você que precisa legal. fazer as CNDs, as CNOs da vida, né? Para fazer uma verbação de obra, etc. Temos arquitetos, engenheiros, topógrafos, não são poucos. Inclusive com oportunidade para todos estes profissionais apresentarem para nós, como advogados, a visão deles. Sim. Né? Então a gente abre a palavra, dá a palavra para eles apresentarem em grupos de estudos, em palestras, etc. Então eles são fundamentais. E é importante também que esses profissionais, chamados técnicos, né, embora nós também sejamos técnicos, que eles tenham também a visão do notarial e registral. Exato. Porque se eles não tiverem essa visão, as plantas e memoriais descritivos que eles vão fazer não vão ser suficientes, elas vão acabar dando exigência, vão precisar ser complementadas, Você falou isso daí, né? olha que interessante, eu tenho uma arquiteta que a gente tem 25 anos de parceria já, mais tempo que eu tenho de casada, eu tenho 20 de casada. E o que acontece? Às vezes ele vai fazer um alvará de desdobro, ele coloca a medida do lote, sei lá, o lote tem 500 metros, ele coloca que tem 502 metros, pronto, vai dar retificação. Vai. Isso às vezes é uma questão do tijolo, não é? Então ele tem que ter esse conhecimento também. Tem. E ele, assim, ajuda muito, né, ao advogado que está trabalhando, por exemplo, numa retificação de área, num desdobro para fazer uma escritura de divisão amigável, na usucapião, então nem se fala, né? Sim. Que você precisa fazer ali a planta tudo certinho, destacar exatamente a área que você está usucapindo, que pode não ser, né, a área total, ainda vai sobrar lá um remanescente, etc. É ele que já vai fazer aquela ponte, aquele gancho, aquele primeiro contato até com os confrontantes. Então eles podem nos ajudar muito nisso, né? A fazer com que o trabalho fique mais completo, acelerado, porque numa dessa você consegue captar até mais serviços, né? Verdade, às vezes o vizinho, né? Tá precisando também. Às vezes uma área, um que não tem a escritura, o registro, ele ainda, também já serve para regularizar. Isso é bom tanto para eles quanto nós, advogados, né? Inclusive, eu sempre alerto aos meus parceiros nesse sentido, para que eles também tenham este olhar. Não pense só em fazer aquele serviço, que eles levem também ali o marketing deles para a captação de outros serviços daqueles vizinhos e tudo mais, né? Legal. Eu sempre falo pro meu cliente assim, né? Eu quero que ele seja meu cliente para sempre. Sim. Porque tem cliente que eu não quero que ele seja... Tem pessoas que eu não quero que seja meu cliente. Porque a gente não tem afinidades, ele tem um outro pensamento ali que não dá certo com o meu escritório, dá certo com outro advogado. Mas tem clientes que falam, eu quero que você seja meu cliente para sempre aqui, né? Então, ele vai trazer outras demandas aqui. E a doutora Cíntia, e aí, qual dica também daria para quem está começando aí? Sei que você falou que está começando na área, mas como você começou nessa área, que você poderia também dar de dicas aí para os nossos... Para quem está nos assistindo, né? A dica é se atualizar sempre e entrar para Adnotare, né? Pra Lá Adnotare. um grupo seleto, troca de experiências e é isso. Confesso que eu não sou muito engajada, mas tá aí como meta, já que estamos agora passado o carnaval. É que são tantos grupos, né? A gente tem que, até nisso, a gente tem que focar. O WhatsApp é uma coisa doida, né? Então a gente tem que realmente focar naquilo que, porque que vai nos agregar. Grupo de condomínio, grupo de proposta imobiliária. Grupo de família. Nós estamos, a gente tem um grupo de tributário, e esse ano o tributário ele tá em destaque por conta da reforma tributária e do impacto que ela vai ter em todos os setores, né? Mas como a gente está no mercado imobiliário, então a gente vai começar agora estudo do projeto de lei, na verdade da lei já, né, da reforma tributária, que a gente vai estudar artigo por artigo
Vai começar acho que quinta-feira, aí a gente tem o Dr. Josimar, que é Ele pôs, maravilhoso, né? Lá, eu pus, falei, põe pra gente assistir. Não dá. Porque nós vamos precisar para quem tá com imóvel, que quer regularizar, quem vai comprar, quem vai vender, quem aluga. Advogado que não souber a reforma tributária, tá fora. Precisa entender A gente vai ter que estudar e muito. ajudar nossos clientes e a Sim. gente mesmo Sim. entender, né? Meninas, era isso. Alguém quer dar algum recado final, alguma coisa do Dia das Mulheres? Vamos fechar, né? Acho que queria agradecer muito pela oportunidade. Muito bom falar, tá com mulheres competentes, fortes, que enchem os nossos olhos de orgulho. Queria agradecer a própria Ad Notari e convidar as pessoas para estudarem, para estar perto da gente e que outras oportunidades virão. Muito obrigada. Obrigada. Eu também gostaria de agradecer muito a Ad Notari pela oportunidade, né, que temos aqui, não só de aprender, mas também de compartilhar os nossos conhecimentos através das nossas experiências, que são sempre únicas, né? E dizer que nós não nos devemos ver como concorrentes, mas como parceiras, né? Cada uma tem algo para entregar para o outro e muitas vezes até trabalhar juntas em algum projeto efetivamente, né? O legal também do extrajudicial é essa oportunidade da Muitas parceria, parcerias. né? Muito. Você pode fazer um caso aqui com a Cíntia, outro com a Luciana, outro com você, e você tem vários, digamos assim, sócios ao mesmo tempo. Eu acho isso E muito todo bacana. mundo ganha. Todo O cliente mundo ganha. vai ter o melhor atendimento. A gente vai pegar um caso que às vezes você falou, não conseguiria sozinho e vai fazer muito, é muito bom. Você se multiplica, né? Porque você dividindo, você está multiplicando. É essa extrai visão o melhor, que a gente né, de precisa cada parceiro, ter. né? Às vezes uma pessoa é mais para um lado, então tem que extrair o melhor de cada um. É isso aí. E a doutora Cíntia? Também quer agradeço a finalizar? oportunidade, a Ad Notari, e fica o convite aí para os colegas participarem desse grupo, seleto grupo. Isso aí. Bom, e como hoje, para agradecer, nós tivemos um pequeno coffee aqui, né, para as meninas, e também elas vão ganhar aqui Olha! uma caneca, porque essa caneca aqui, na verdade, ela fica no estúdio, não pode levar, tá bom? A doutora Josefa já perguntou quando ela chegou. Primeira coisa podia que eu levar. Vou tirar da caixinha, né? Já que da onde a gente faz não tá nos patrocinando ainda, não vamos mostrar, mas aqui nós vamos dar uma caneca para a doutora Olha, Cíntia. obrigada, que linda, muito obrigada. Temos aqui uma caneca para a doutora Josefa, para lembrar da gente, para lembrar desse dia super especial. Maravilhosa, olha. E uma para a doutora Luciana. Eba. Tá? E além, eu trouxe muita coisa, gente. Quem Eba, participa do TV sabe que eu adoro sorteio, que eu Eba. adoro essas coisas. E ainda tem também aqui uma lembrancinha da Ad Notari, que às vezes você já tem isso daqui, Sim. mas Muito bom. é Adoro. sempre necessário, tá Adoro. bom? Muito obrigada. Bom, é Obrigada. isso. Agradeço muito pela presença de vocês. Então, espero que quem for assistir aí tenha gostado, porque são histórias de trabalho, histórias de vida, histórias de mulheres fortes. E acompanhe, eu não posso deixar de falar, acompanhe a Ad Notari no nosso Instagram. Nós temos toda terça-feira o Papo Acadêmico, toda sexta-feira tem episódio novo do Adnocast. Participem da Ad Notari, nós temos núcleo de estudo, como a gente falou, agora vai começar o nosso núcleo de tributário, eventos, cursos presenciais que logo nós vamos estar aí lançando. E dia 25 de fevereiro terá a posse solene da nova diretoria do biênio 26 e 27, que será online. Então tá todo mundo convidado aí para participar, tá? Já pode colocar a roupa de ir, tá bom? Muito Gente, obrigada. obrigada e Obrigada. até o próximo episódio. Até o próximo Até episódio. mais. Tchau. Obrigada.